Shalom, graça e paz, a paz do Senhor. Daqui quem vos fala é a pastora Rita Salomé para mais um podcast, louvando a Deus pela sua vida, agradecendo a Deus pela sua fidelidade, agradecendo a Deus por você comparecer sempre ao nosso encontro, né? Quando tem alguma palavra gravada, isso alegra muito o meu coração. No dia de hoje eu quero orar por você que me escuta. Também quero agradecer a você que me segue nas redes sociais. E também lembrando que se você quiser compartilhar essa pregação com alguém, com primo, com amigo, com colega de trabalho, com pai, mãe, irmão, fica à vontade, porque a palavra não é minha. Eu sou apenas instrumento na mão do Senhor, amém? Fica à vontade, pode compartilhar, pode enviar para onde quiser, para outros países, não tem problema, você fica à vontade, porque nós estamos aqui para propagar o evangelho do Senhor a toda criatura. Então, se você puder ser um transportador dessa palavra para ela se multiplicar e andar para outros países, nós já estamos fazendo a nossa parte, amém? Que Deus abençoe, amém, glória a Deus. Vamos continuar novamente com a nossa série, que é o Deus que guerreia as minhas guerras ou as nossas guerras. Hoje eu quero falar de um tema muito interessante, que diz assim: pela identidade conquistamos pela identidade conquistamos a guerra e pela identificação estabelecemos territórios. Amém? Antes de eu começar a falar essa palavra, eu queria ler o nosso versículo base, que é 2 de Crônicas, capítulo 32, versículo 8, que diz assim: com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Senhor, mais uma vez, eu me apresento diante do teu altar. Em primeiro lugar, Senhor, te louvando pela tua beleza, te louvando pela tua santidade, te louvando por aquilo que tu és, te louvando pela tua magnificência, te louvando pelo teu poder, autoridade, soberania, te louvando por tudo, Senhor, sendo grata a todas as situações e a todas as coisas que eu tenho passado, tenho vivido, que o Senhor tem me livrado, o Senhor tem me colocado em caminhos diferentes, em caminhos que tantas vezes eu nunca esperei, mas que pela obediência eu estou trilhando, eu estou confiando, eu estou sabendo que o Senhor está dirigindo tudo na minha vida. Pai, muito obrigado pela grandeza do teu poder. Verdadeiramente só o Senhor é que nos conhece na perfeição, só o Senhor é que nos conhece na intimidade, só o Senhor é que nos conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Às vezes tantas pessoas dizem eu te conheço, isso, mas ninguém conhece ninguém a não ser o Senhor, e até isso eu quero te agradecer, Senhor. Até isso, se não fosses tu, Senhor, se não fosses tu na nossa vida, certamente nós não existiríamos mais. Por isso, a todo momento é tempo de nós glorificarmos o teu nome, é tempo de nós te agradecermos, é tempo de nós nos regozijarmos, porque o Senhor, Ele está presente em todas as coisas da nossa vida. Pai, toma liberdade, aquilo que o Senhor ainda não alcançou na minha vida, toma liberdade, Senhor. Entra em todas as áreas da minha vida, Pai, porque eu quero te servir mais e mais e cada vez mais. Senhor, obrigada. Obrigada, Pai. Perdoa os meus pecados, perdoa as minhas atitudes, perdoa tantas vezes o cansaço, a fadiga, que tantas vezes nos leva a tomar algumas atitudes que diante do teu altar, elas não são tão certas, mas é por causa do fastídio que a gente passa em relação à nossa vida. Pai, perdoa, lava-me com o teu sangue, me purifica de toda a injustiça. Mais uma vez, Senhor, eu quero apresentar as pessoas que estão com problema, Pai, problema de
de enfermidade, problema de falta de dinheiro, problema de documento, problema de relacionamento, problema de decisões que têm que tomar, que não sabem como fazer, problema de cansaço, de fadiga, Pai, e até mesmo problema de pessoas que sabem que só o Senhor tem a resposta, mas elas querem procurar a resposta na força do seu braço. Senhor, eu quero apresentar todas essas pessoas aqui que eu nomeei. Senhor, em nome de Jesus, Tu és o Deus do refúgio, Tu és o Deus da fortaleza, Tu és o Deus do socorro, Tu és o Deus que tudo fazes em prol do Teu filho, da Tua filha. Então, entra nessa situação, entra nessa causa. Se é enfermidade, cura. Se é financeiro, libera do céu. Se é falta de documento, Senhor, abrevia, Pai, toma conta. Pai, se é por falta de resposta de relacionamento, toma conta, Senhor, mas faça alguma coisa. Nós não queremos, Pai, de maneira nenhuma ir após outros ou ir buscar refúgio em outros deuses, quando sabemos que só o Senhor é o autor e consumador da nossa fé. Pai amado, Pai querido, Senhor, eu quero mesmo entregar o resto da jornada, Pai, das pessoas que pedem oração, das pessoas que estão pedindo por seus entes queridos, que nem sequer salvos são, que o Senhor possa chegar com o Teu sozo até onde eu não posso ir, porque o Senhor é Deus, o Senhor é grandioso, o Senhor é poderoso, e o Senhor fará muito mais do que aquilo que nós pedimos e do que aquilo que nós estamos à espera. Pai, muito obrigada. Não há um Deus tão grande como o Senhor. O Senhor opera maravilhas, o Senhor faz tudo a nosso favor. Eu entrego essa oração nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Pois é, meu querido, hoje eu quero falar sobre uma coisa bem interessante. Pela identidade, conquistamos a guerra. Pela identificação, estabelecemos territórios. 2 de Crônicas, capítulo 7. 2 de Crônicas, capítulo 7, o versículo 14 ao 16. Abra comigo, por favor. Eu quero ler para ti. Diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Essa palavra é muito forte, gente. Ela é muito forte. Ela me acompanha ao longo da minha caminhada, porque ela é muito forte. 2 de Crônicas, capítulo 7, versículo 14, é realmente um altar de arrependimento, um altar de conserto, um altar de restauração, reparação. Ora, se nós tivermos a identidade, nós conquistamos a guerra, porque é pela identidade que a gente conquista a guerra. Qual é a nossa identidade? É Cristo, não é? A nossa identidade é Cristo. E depois, pela identificação, estabelecemos territórios. Qual é a nossa identificação? A igreja. A igreja, portanto, a igreja estabelece territórios. Aonde ela é implementada, nós vemos territórios nascendo para a glória do Senhor, porque ela, quando chega, ela muda todo o ambiente. A verdadeira igreja lavada e comprada, a verdadeira igreja que é lavada e comprada pelo sangue de Jesus, que tem realmente a face de Deus como o seu testemunho, ela conquista territórios. Existem outras igrejas que podem conquistar alguma coisa ou outra, mas territórios, aqueles territórios que são alcançados em lugares altos de luta, de consagração, de jejum, de oração, é a igreja, aquela que é lavada e remida, que está se preparando para a volta do noivo. É essa a igreja que eu estou falando. Agora, existem muitas, mas é essa que eu estou falando. Então, quando Deus colocou no meu coração essa 2 de Crônicas, capítulo 7, o versículo 14 ou 16, a identidade e a identificação se aplicam nele completamente. Vamos lá então estudar. Se o meu povo, o que é isso?
É uma identidade. Se o meu povo quer dizer, o meu povo que se chama pelo meu nome, o meu povo que tem o meu atributo, o meu povo que me reconhece como Senhor e Salvador, o meu povo que sabe quem eu sou e eu sei quem Ele é, o meu povo, aquele que me escolheu e eu escolhi Ele e Ele me pertence. Esse povo aí tem uma identidade. Então, quando tem uma identidade, nós conquistamos a guerra. Por quê? Quando uma pessoa tem uma identidade em Cristo, a gente não vive em lugares de orgulho, a gente não vive em lugares de inveja, a gente não vive em lugares de manipulação, a gente não vive em lugares de mentira, a gente não vive em lugares de falta de perdão. E quando, por acaso, a gente cair nesses lugares, o que acontece? Nos humilhamos, oramos, buscamos e nos convertemos dos maus caminhos, porque uma vez que a nossa identidade está frisada e firmada, ela não pode ser alterada. Se nós temos como Pai o nosso Deus, nós não podemos ter características de Satanás, que é o nosso inimigo. Se nós temos Deus como nosso Pai, se nós temos Jesus como nosso suficiente Salvador, Senhor e Salvador, se nós temos o Espírito Santo que nos guia em toda boa obra, nós não podemos ter outro tipo de atributos. Uma vez que a gente comete pecado, uma vez que a gente cai, uma vez que a gente se desgoverna, a gente volta, se humilha, ora, busca e se converte dos maus caminhos. Então o que acontece? Que por causa de ser readquirido novamente a identidade, o que acontece? Então eu, diz o Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os teus pecados e sararei a sua terra. Por causa de quê? Da identidade reparada e restaurada. Você que está numa situação bastante complicada, você que está numa situação que não sabe mais como fazer, não sabe quem você é, um dia aceitou Jesus, no outro dia caiu no mundão, um dia aceitou Jesus, mas por causa de Deus não atender as suas reivindicações no tempo que você achou que era o tempo certo, então você se bandeou, você foi para os maus caminhos. E, gente, eu quero falar uma coisa para ti, que isso aí, as pessoas tantas vezes têm perecido por causa disso. As pessoas pensam que Deus, Ele altera, Ele deixa de ser Deus por causa das nossas coisinhas. Demos piti, como é que eu posso dizer? Para além do piti, sei lá, a gente se revolta, a gente larga tudo, a gente pensa que com essas atitudes nós podemos chamar a atenção de Deus e Deus vai fazer. Não, gente, a gente pode dar piti, Deus segue sendo Deus. A gente pode gritar, Deus segue sendo Deus. A gente pode chorar, espernear por conta da nossa alma que está em lugares áridos. Deus segue sendo Deus. Então não vale a pena. O maior engano que nós temos, e eu já falei aqui, é a gente pensar que nós podemos tratar Deus como a gente trata o nosso pai biológico. O maior engano é esse. Deus, Ele é Deus. O nosso pai biológico foi simplesmente a pessoa que Deus escolheu, que é para nós podermos ser fecundados e nascidos. Mas nada. Ele é nosso pai daqui da terra. Ele cumpre todas as coisas aqui da terra. Mas no céu, na terra e debaixo da terra, no mar, em todo lugar, quem comanda é Deus. Não é uma pessoa de se brincar, não é uma pessoa de tentar manipular, nada, porque nada o atinge. Ele é Deus, e antes mesmo que nós inventamos de ter esse tipo de pensamentos ou comportamentos, Ele já sabe, porque Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Então que seja menos a sua altivez, seja menos os seus pensamentos, seja menos os seus pitis, seja menos a sua audácia, porque Deus segue sendo Deus. Não pense, pois tu ou você que me escuta, que o facto de você tantas vezes manipular com emoções o seu pai, sua mãe, sei lá, as pessoas, vocês pensam que vai fazer uma coisa com Deus? Não vai, porque antes mesmo que os pensamentos subissem à nossa cabeça, Ele já sabe. Então, menos.
Então, vamos lá voltar de novo ao nosso tema. Ok, aí ele promete sarar a nossa terra, perdoar os nossos pecados e sarar a nossa terra. Ora, com pecados perdoados e a terra sarada, quando nós vamos para dentro da igreja, nós vamos com uma identificação já alicerçada. Por quê? Primeiro, aceitamos o Senhor Jesus como seu Salvador. Segundo, a todo tempo, por causa da sua graça, da sua misericórdia, nós podemos pedir perdão, nos reconciliar, nos lavar, nos purificar e voltarmos sempre para Ele. Terceiro, Deus deu à igreja para que o seu povo habitasse nela aqui na terra, crescesse e fosse edificada. Então, a partir do momento em que nós estamos com a nossa identidade alinhada, nós podemos sim ter uma identificação para sermos chamados como outros, com outros, em comunhão com outros, que é para nós então começarmos a receber as coisas do reino, a crescermos, a amadurecermos com as coisas do reino. Uma coisa é certa, ilha mesmo, é só a ilha da natureza que é banhada por todo o mar, por rio, a volta tem água. Nós não somos ilha, nós somos um povo que nascemos para estarmos em meio à comunhão com uns com os outros. Então não vale a pena você pensar que você é uma ilha, você sabe tudo, você sempre tem razão, você tem isso, tem aquilo outro. Não. Ilha, Deus não criou que é para nós habitarmos lá dentro e nos isolarmos e não queremos ter relacionamento. Ilha, do ponto de vista natural para o espiritual. Atenção, a ilha do ponto de vista natural, tem pessoas que habitam lá, são países e tudo que existe. Não é isso que eu estou falando, eu acho que você está me entendendo bem. Então, é necessário você sair desse pensamento de ilha, porque você sabe o que quer dizer mais ou menos uma pessoa que é habitante de uma ilha. Gente, me perdoa, você que é de Cabo Verde, você que é de Santo Tomé, você que é da Irlanda, você que é da própria Inglaterra, são ilhas que eu estou me lembrando agora, você que é da Grécia, você que é do Chipre, ilhas, me perdoem, mas eu vou falar algo para vocês. A maior parte do pessoal que habita em ilhas são pessoas extremamente teimosas, porque não tem vizinhança ao lado. Eles mesmos decretam as coisas, eles mesmos executam, porque não tem conselheiros ao lado, à volta, é tudo mar. Então são pessoas extremamente fechadas, pessoas pronto, que ficam ali naquele lugar e pronto. Então Deus não fez isso no mundo espiritual para você também querer ter um relacionamento com Deus como se fosse uma ilha. Deus, a atenção é toda para mim. Deus, eu sou a pessoa que estou sofrendo mais. Deus, eu sou a pessoa que tem muito problema. Não, tem outros. Tem outras pessoas que têm tanto problema ou mais do que o teu. Na verdade, o teu problema, ele só não é resolvido urgentemente, sabe por quê? Porque você pega a culpa e faz ela casar com outra pessoa. Você deixa a culpa e dá para quem você quiser, porque no dia em que você sentar, rasgar o seu coração e admitir aquilo que você tem falhado, aquilo que você sabe que não está certo, você vai ver, a tua estrada vai começar a andar direito como Deus quer. Vá por mim, gente. Eu tive que dar um retrocesso na minha vida e repensar aquilo que eu estava fazendo com a minha vida, o abuso que eu estava deixando as pessoas fazerem comigo, a desonra que eu estava deixando as pessoas trazerem para mim. O dia que eu dei conta disso, eu cheguei no altar, eu disse: Pai, isso, eu não quero mais para mim. Aquilo, eu não dou conta mais para mim. E Deus simplesmente tomou a decisão que ele quis e me alinhou, mas eu tive que chegar no altar e confessar para ele que eu não dava mais conta, que havia algumas coisas que eu tinha culpa porque elas estavam acontecendo. Então hoje eu posso não ser bem entendida por algumas pessoas ou não compreendida, mas gente, a minha vida andou. E outra coisa que você precisa saber, o facto de a gente não projetar resultados e nem frutos para todo mundo ver, não quer dizer que eu não esteja a crescer em Deus. Não, porque a opinião de Deus é realmente a que mais importa. O resto é o resto, entendeu? Mas nesse caso aqui, nós precisamos
fazer exatamente aquilo que Deus quer que a gente faça. Humilhar, orar, se converter dos maus caminhos, buscar. E depois, quando a gente fizer isso, a nossa identidade é sarada, como me aconteceu, a minha identidade foi sarada, houve um alinhamento da parte de Deus no profundo da minha vida. Doeu bastante, quase sufoquei, mas o importante era aquilo que Deus estava fazendo. Sabe por quê? Eu não quero chegar nessa idade que eu tô e morrer na praia, não quero. Então, aí ele diz, eu ouvirei dos céus, perdoarei os teus pecados e sararei a sua terra. Agora vamos para a segunda parte, que aí estabelece a identificação. Então estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Por quê? Porque eu escolhi e santifiquei essa casa para que nela esteja o meu nome perpetuamente e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Identificação. O que é igreja? Nós não fomos chamados realmente para ser ilhas, não fomos chamados para constituir o que? Igreja. Todos nós fazemos parte de uma família e essa família é o que? A base da igreja. Então, se nós queremos realmente conquistar a guerra, tem que ser pela nossa identidade, porque a nossa identidade vai provar quem nós somos e de quem nós somos. Que é isso? Cristo. Quem nós somos, filhos, e de quem nós somos, de Cristo. E a nossa identificação, ela sim vai nos ajudar a estabelecer territórios. Que é isso? O id, o multiplicar. Não posso ir nem multiplicar, nem falar do evangelho se eu não fizer parte dele, se eu não for identidade com ele. Então, eu vou depois fazer o id do Senhor. O que é o id? Implementação ou estabelecendo território. Como é que se estabelece um território? Começa-se pela evangelização, mas termina-se numa igreja. Amém, queridos? Eu vou terminar aqui voltando novamente para Senaqueribe. Eu não sei qual é o Senaqueribe que está te perseguindo, de tal forma que Deus te levantou para guerrear tuas guerras. Mas eu sei que Senaqueribe, ele usa o braço forte da carne, ele usa o braço da carne. Mas nós que temos identidade e que temos identificação com Cristo, nós não usamos o braço da carne. O Senhor é o nosso socorro, o braço forte é dele. É Ele que nos leva, que nos livra da peleja, que nos ajuda e que nos sustenta. Então é nele que nós confiamos. Ainda que Senaqueribe se levante contra nós com pensamentos, com palavras, com atitudes, com armadilhas, com acusações, com tudo, nós confiamos no Senhor, porque é Ele que guerreia as nossas guerras. Nós seguimos confiando no Senhor, porque é Ele que vai à nossa frente, estabelecendo o caminho, abrindo portas onde não tem porta, criando situações que é para nos livrar de todo o mal. Quero terminar dizendo, não sei o que está acontecendo contigo, não sei qual é a guerra que o Senhor está travando, que é para poder você sair dessa situação. Creia. Se for preciso, se humilhe, ore, busque, se converta dos maus caminhos e traga sobre ti uma identidade de Cristo sarada, renovada, direcionada e completamente instruída por Deus. E aí onde Deus te mandou estabelecer o território, multiplique, não fique sentada à espera que o pastor venha te pedir para você cantar ou mostrar os dons que tu tens. Não, se apresenta diante de Deus, porque os dons quem te deu foi Ele. Estabeleça, mesmo aí, na identificação, estabeleça como uma pessoa que vai contribuir e que vai multiplicar o fruto dessa identificação. Amém? Fico por aqui. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Lembre-se, ore a todo tempo e a todo momento. Deus é fiel e justo para guardar o nosso depósito até aquele dia. Creia apenas.